Fala pessoal, hoje nós vamos aprender os números complexos. Que é isso? Bom, vamos lá. Ver a historinha. A historinha é o seguinte. A gente precisa de contar as coisas, certo? Houve-se a necessidade de contagem, contar as ovelhinhas, contar os bichinhos, contar tudo, contar dinheiro. Surgiu-se os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Depois, imagina dinheiro. Dinheiro. Eu estou devendo R$5 pro meu amigo e eu só tenho R$3. Vou pagar ele. Ainda vou ficar devendo 2. Vou escrever no papelzinho, devo R$2. Não, a gente representa com um número negativo. Houve-se a necessidade de outros números, os negativos. Então surgiu-se o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, incluído os negativos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até infinito dos dois lados. Depois, imagina, eu tenho um produto que ele não custa nem R$1 nem R$2, ele custa R$1,75. Putz, é um número decimal, tem vírgula. Existiu a necessidade de criar-se um outro conjunto. Os números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Ah, mas o 3 não pode ser escrito na forma de fração. Então ele não é um racional? É 3 sobre 1. O número 3, só você colocar o 1 no denominador. 3 dividido por 1 é 3, certo? Então os racionais são os naturais, né? Obviamente, tem negativos. Ele é inteiro e possuem números que podem ser representados na forma de frações. São os números decimais e mais as frações. Todos os números com vírgula podem ser representados na forma de fração? Não. Por exemplo, o número π é 3,14, 15, blá, 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 até o infinito, aí as casas decimais. Então, ele é um número irracional, certo? Se eu juntar todos esses conjuntos, eu vou criar um conjunto chamado os números reais. Tudo bem? Só que aí o tio lá da escola, principalmente quando você está no 9º ano, 8º ano e aprende Bhaskara, acontece isso daqui, ó. O tio, ele faz isso daqui. Raiz de menos 9. Tá lá na sua conta. Aí você coloca. Não existe, professor. O professor fala, isso mesmo. Ele mentiu. Não, mentiu não. Por quê? Porque vocês ainda não conheciam este conjunto que eu vou explicar para vocês. Então, vem comigo nesta super aula divertida. Bom, pela necessidade de calcular essas raízes negativas aí, ó, raízes negativas, Euler, grande Euler, um matemático topzera, certo? Ele criou um método para essas resoluções. E a gente criou e surgiu-se um novo conjunto numérico, o conjunto dos números complexos. Vamos resolver aquela raiz lá negativa. Raiz quadrada de menos 9. Uma raiz quadrada de um número negativo. A gente sabe que 3 vezes 3 é 9 e 3 negativo vezes 3 negativo é 9 positivo. Então, nos números reais não tem número nenhum que vai dar dois números iguais que multiplicados dê menos 9. Só que aí a gente faz o seguinte. Euler partiu disso daqui. Vamos chamar I de um número imaginário pertencente ao conjunto dos números complexos. E vamos falar que I ao quadrado equivale a menos 1. Sempre, sempre. Então, isso daqui é o mais importante. I ao quadrado menos 1 são números imaginários. Os números que pertencem ao conjunto dos números complexos são chamados imaginários. A gente só sabe se ele vai ser um número imaginário ou não, baseado nesse I quadrado, certo? A gente vai ver na próxima aula, por exemplo, isso daqui, ó, Z igual a 3 mais 7i. Esse daqui, que está com I, é a parte imaginária, é um número complexo. Esse daqui que está sem o I é a parte real, certo? Então, como que a gente sabe se é número complexo, se é a parte imaginária? Pelo izinho. Então, vamos lá. Como que a gente resolve? Assim, primeira parte eu vou explicar o porquê, depois vocês vão ver que é bem facinho, tá? Então, vamos lá. 9 negativo, em vez de eu escrever 9 negativo, eu posso fazer 1 negativo vezes 9, porque 1 vezes 9 é 9 e mais com menos é menos. Então, eu vou trocar essa raiz de 9 negativo por 1 negativo vezes 9. Tudo bem? E agora?
Agora, eu vou trocar esse 1 negativo, que é a minha parte imaginária, por i quadrado, que é a parte da raiz negativa, que é a imaginária, vezes 9. Quando você tem um produto aqui dentro da raiz, a gente pode separar. Então, a gente pode falar raiz de i quadrado vezes raiz de 9. Simples. I quadrado, raiz de quadrado, cortou, pá! Por quê? I vezes i ao quadrado. Que número vezes ele mesmo dá ele ao quadrado? Ele mesmo. Então, i. Por exemplo, raiz de 7 ao quadrado é 7. Raiz de 15 ao quadrado é 15. Então, aqui vai dar i. Vezes raiz de 9 é 3. Ou seja, em vez de a gente escrever i vezes 3, a gente coloca 3i. Isso é um número imaginário. Tudo bem? Parece que é difícil, mas não. Olha aqui que legal. Olha aqui que legal. Olha aqui que bacana. Vamos pegar a raiz de menos 64. Simples. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Só que aqui é um número imaginário, então fica 8i. Certo? Nossa, mas é só isso? É. Quanto que é a raiz quadrada de 100 negativo? Raiz quadrada de 100 é 10. Como é o imaginário, porque é uma negativa, 10i. Essa é a primeira parte da aula. Show, né? Ficou bom, é. A segunda parte da aula tem muitos exercícios, normalmente de vestibulares, que aparece isso daqui, ó. Isso daqui, vou até usar uma coisinha. Aparece isso daqui, ó. E elevar... Ah, aqui... eu não vou conseguir fazer o elevado aqui no pente. Vai na mãozinha mesmo, aqui, ó, que bonito, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. I elevado a 8. E agora? Nossa, eu não sei quanto que é i elevado a 8. Eu só aprendi que i ao quadrado, i elevado a 2 é menos 1, i elevado a 2. Simples, você vai usar a propriedade da potência. Você pode separá-los em duplas. Então, pode ficar i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado. Por quê? 8, 2, 4, 6, 8. Potência de mesma base, você repete a base e somos expoentes. Então, aqui ficaria i elevado a 2, 4, 6, 8, que é a mesma coisa. I elevado a 2, menos 1. I elevado a 2, menos 1. Vezes i elevado a 2, menos 1. Vezes i elevado a 2, um negativo. Vezes i elevado a 2, um negativo. Você faz a conta normal. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, isso aqui vai dar 1. Só vê o sinal, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Só isso, certo? Então, você sempre vai colocar o 2 em cima e trocar por menos 1. Vamos ver um outro exemplo aqui? Às vezes, não dá as duplas certinhas. Vou dar um exemplo para vocês. I elevado a 7. Então, vamos fazer em duplas. Vai ficar i elevado a 2 vezes i elevado a 2 vezes i elevado a 2. Olha lá, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Se eu colocar um outro i elevado a 2, vai dar 8. Não pode, está só faltando só 1. Esse 1 aqui, cuidado. Por quê? Na hora que eu for colocar menos 1, i ao quadrado menos 1, vezes i ao quadrado menos 1, vezes i ao quadrado menos 1, vezes... Não está ao quadrado, né? Então, deixa ele. Agora, você faz 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais com menos, menos. Vai dar menos 1. E o i, você não sabe quanto que é i elevado a 1, fica só o i. Menos 1i. Tudo bem? Simples.